Hoje em dia, embora a verdadeira igualdade não seja ainda real, muitas mulheres destacam-se nacional e mundialmente na condução dos destinos dos povos. Basta citar neste momento o governo português, com 8 ministras, 3 das quais na linha da frente no combate à pandemia, para não falar nas muitas secretárias de Estado, líderes parlamentares, etc. A Comissão Europeia tem pela primeira vez uma presidente mulher. Mulheres são presidentes de partidos, primeiras ministras, presidentes da República. Pela sua ação determinada e com um espírito de serviço incansável, as mulheres têm acrescentado credibilidade aos governos, nada ficando a dever aos homens no exercício do poder, no comando das empresas, no ensino, na medicina, nas artes. No entanto, a violência no namoro voltou a aumentar nos últimos anos. Com a pandemia Covid-19 e sucessivos confinamentos, é diário o relato do aumento dos casos de violência doméstica. Tudo isto apela à vigilância permanente por parte de todas e de cada uma na defesa dos nossos direitos de igualdade. Sou Lucilina Rodrigues, sou cabo-verdiana. Estou aqui em Portugal há 15 anos. Vim para cá para estudar. Entretanto, fiquei por cá, construí família. Tenho 2 filhos. E tenho notado uma diferença entre mulher cabo-verdianos e mulher portuguesa em termos de ter filhos. A gente em Cabo Verde temos mais filhos, enquanto as mulheres portuguesas adotam em ter menos filhos. A mulher cabo-verdiana se distingue entre o resto das mulheres africanas em termos de que as mulheres cabo-verdianas são mais dinâmicas, contribuem para a população, e em certos sítios as mulheres africanas já se dependem mais dos homens. Cabo-verdianos já não tem diferença não se diferencia dos homens. Os homens é polícia, os homens é bombeiro. Já somos todos, temos todo o mesmo trabalho. A vida da mulher, antigamente a mulher era uma escrava, praticamente. Uma escrava da vida, uma escrava do marido, uma escrava dos filhos. Ela vivia só para os filhos, para o marido, era lavar, era fazer a comida. E com casas de filhos muito grandes. A minha mãe tinha 9 filhos. Era lavar e passar a ferro, às vezes até nem passava porque não tinha tempo. E então ensinou logo a gente, então logo muito pequeninas, a irmos também fazendo alguma coisa. Se calhar foi o melhor que ela fez. A gente aos 7 anos já agarrava no ferro e ia passar a ferro. Era um ferro com brasas, bem não saía as brasas para os buraquinhos, lá vinha a minha mãe a correr que queimava a roupa. E então era uma vida muito triste. A comida, lavar a louça, lavar a roupa. E os maridos chegavam a casa, às vezes ainda agarreavam, então a comida ainda não está pronto. Não tive tempo, num dia tão grande, mas não olhavam que ela tinha tantos filhos de roda e não tinha tempo para tudo. O meu marido também não ajudava nada em casa, não era uso, não se permitia que um homem fizesse qualquer coisa. Se um homem andasse até com um filho ao colo, os homens não podiam andar. Hoje não, hoje o pai muda a fralda, o pai dá banho aos filhos, que os meus netos fazem isso. E são os belos homens, ajudam as mulheres no comer e fazem tudo. Mas naquele tempo era uma tristeza muito grande, muito grande. Pronto. Meu nome é Luanda Cosete, eu sou cantora. Temos uma casa aqui em Alvito, que era a casa do meu pai, o Alípio de Freitas, que muito gostava dessa terra e me fez herdar esse gosto e me inspirou esse gosto e aqui está. E estamos aqui para falar sobre o que é ser mulher nos dias de hoje, é isso? Então, eu gosto de brincar e dizer que nós, as mulheres, pertencemos à maior minoria do mundo, né? A gente é sempre tratado de maneira diferente, de maneira preconceituosa, todas aquelas coisas que vocês sabem que acontecem conosco. É certo? Não é. A maneira de fazer mudar isso é a educação, desde pequenininho.
Desde pequenininha, eduque você, mamãe, eduque o seu filhinho, eduque a sua filhinha, para que eles sejam cidadãos e não vejam ninguém com nenhuma diferença, né? Que é mulher, que é homem, que é... enfim, para que não vejam ninguém com nenhuma diferença. É um pouco difícil sempre falar sobre o papel da mulher no mundo, porque qual é o papel da mulher no mundo? É todo, né? A gente gera, a gente tem um monte de hormônios em combinação que nos fazem, assim, seres muito especiais e muito cheios de novidades, né? E eu tenho uma filha, eu sou filha de uma mãe muito forte. Minha mãe se chamava Wanda Cossetti, também foi guerrilheira, lutou contra a ditadura no Brasil, era professora universitária de história, educadora, escrevia livros didáticos. Minha mãe foi uma figura maravilhosa que fazia milhões de coisas que não participavam, que não eram do mundo feminino, mas isso nunca deixou que ela interrompesse essa trajetória. Então eu aprendi com a minha mãe que muitas coisas que não são consideradas do mundo feminino nos pertencem, porque são coisas do mundo. Não tem isso que é do mundo feminino, que não é do mundo feminino. Eu acho que realmente a única coisa que nos separa dos homens é que os homens não podem parir. Tirando isso... O meu nome é Arlinda Martins Nunes, sou professora e venho falar essencialmente das conquistas da mulher após o 25 de Abril. Eu, quando foi o 25 de Abril, tinha 18 anos. Talvez os meus pais tivessem mais essa noção do que é que foi adquirido após o 25 de Abril. De qualquer maneira, eu elenquei aqui uma série de conquistas efetuadas pela mulher. Em 74, pela primeira vez, a mulher pôde votar e ser eleita. Era uma coisa que até aí não acontecia. E foi abolido, imagine-se, o direito do marido a abrir a correspondência da mulher, que era uma coisa que hoje é impensável aos jovens e os meus alunos então acham que é invenção minha, não é? A minha mãe foi criada com a avó, aquelas mentalidades antigas, que os estudos só faz falta aos homens, porque os homens é que são os chefes de família, e então não estudei por causa disso. A mulher hoje em dia cada vez tem um papel mais ativo na vida política. Ainda nem tanto como aquilo que é expectável perante a nossa sociedade. Vejo que cada vez mais as mulheres tendem a ter uma visão mais objetiva, mais concreta, mais informada naquilo que é o seu papel na sociedade e principalmente, e neste caso, na vida política. A nível do Parlamento, hoje em dia, e viajando um pouco há 10 anos atrás, temos o dobro das mulheres como deputadas na Assembleia. Estamos a falar do número de cerca de 89 mulheres neste momento, o que equivale a 38,7%. Em relação até aos 50%, que era o que era esperado, ainda falta um pouco, mas eu penso que estamos no caminho certo. Penso que é um trabalho a ser feito, que tem que ser trabalhado, tem que ser muito impulsionado e tem que ser de união. Não falo de mulheres, mas também com o sexo oposto, com os homens. Em termos de profissão, a mulher cabo-verdiana antigamente trabalhava mais em casa, pronto, era uma mulher de família, e agora, nesse momento, as mulheres cabo-verdianas já fazem o mesmo trabalho que os homens fazem, já não se distingue. A mulher é para fazer trabalho doméstico. As mulheres cabo-verdianas já fazem as mesmas coisas que os homens fazem. Os trabalhos já são iguais. Como mulher brasileira, vivendo em Portugal, é igual, gente. A situação da mulher é sempre parecida no mundo todo. A gente tem sempre que lutar muito, a gente tem sempre que dizer o que vale, tem sempre que parece que dá o dobro. Dá o dobro, sempre. Sempre dá o dobro. Parece que é sempre dá o dobro. Parece que a gente sempre está sobre aquela coisa. Incrível, mas é mulher. Isso é muito ofensivo, né? Eu não falo, incrível, mas é um homem. Incrível, mas é um marciano. Eu não falo isso, né? Incrível, é um ser humano. É isso. Eu acho que o que falta no mundo é respeito. É respeito, e entendimento, empatia, né? E lugar de fala todo mundo tem. Porque o lugar de fala é empatia. Se você tem empatia, você tem o seu lugar de fala. Não confunda lugar de fala com vivência.
Às vezes essas coisas ficam atrapalhadas. As pessoas, lugar de fala, eu não tenho lugar de fala, não posso falar sobre a mulher. Claro que pode. Claro que pode entender o que é ser mulher. Você que é homem, você que é marciano, claro que você pode entender o que é ser mulher. É só você ter empatia. Você se coloca naquele lugar, mesmo que você não tenha aquela vivência, você se coloca naquele lugar pela observação e você tem aí o seu lugar de fala. Então reivindica aí o seu lugar de fala como ser humano, que é isso que a gente precisa. É isso. Feliz dia, mulherada. Feliz dia todo dia, né? E há uma diferença entre mulheres cabo-verdianas e mulheres portuguesas, é que em relacionamento os homens podem ter várias mulheres, têm várias mulheres, e aqui já não se admite essa situação. Outra diferença também que é nota entre mulheres portuguesas e mulheres cabo-verdianas é que nós mulheres cabo-verdianas gostamos mais de festa, estamos mais interagidos com festas e músicas, gostamos mais de dançar. A diferença é que eu noto que as portuguesas não são muitas de danças, não. Apesar que agora já se nota algumas portuguesas que gostam de dançar, mas em termos num global, as mulheres cabo-verdianas são mais divertidas, gostam de festa, de interagir, de baladas. Eu tenho 7 anos de experiência, 5 anos na Guiné, 2 entre Namíbia e Angola e 2 ainda em Timor-Leste. A mulher nestes países ainda tem um estatuto muito inferior ao homem. Neste momento, a nível das câmaras municipais, dos 308 municípios que temos, apenas 24 mulheres são presidentes de câmara. É um valor razoável, mas que penso que tem de melhorar. Temos que chegar aqui ao equilíbrio e termos uma representação das mulheres pelo menos de 50%. Pois as mulheres cada vez têm... Penso que as mulheres têm que ter um papel mais forte, mais robusto, e não podemos ter uma visão apenas daquilo que é a sociedade atual. Temos que ter uma visão futurista e penso que é por aí que as coisas devam caminhar. Espero que já não volte e que continue sempre bom, porque não desejamos nada a esse tempo. O caminho é feito por nós. Nós, mulheres, é que temos de fazer o nosso caminho. E há uma história muito interessante que eu quero contar aqui, de um grupo de mulheres na Nigéria que criaram uma aldeia só de mulheres, cujo nome é Umoja. Umoja quer dizer unidade. Uma mulher, Rebecca Lolossoli, em 1990 era uma mulher violentada pelo marido, levava pancada, era abusada. E farta dessa situação, reparou que havia outras mulheres nesta sua situação, na mesma situação. Juntaram-se na altura 14 mulheres, criaram a sua própria aldeia, pediram ajuda às autoridades, às entidades locais que foram ignoradas. A África é um mundo onde há muito machismo em África ainda. No entanto, elas conseguiram criar esta sociedade matriarcal, mulheres que recusaram a vitimização, que arregaçaram as mangas e que lutaram, foram perseverantes e criaram esta aldeia onde os homens não entram. Ou seja, entram, têm namoradas, mas não moram lá. Não moram lá porquê? Porque enquanto crianças elas até conseguiram criar uma escola e os homens até criaram eles próprios vários obstáculos à consecução desta aldeia, mas as mulheres perseverantes construíram casas, construíram uma escola, as crianças, os homens, os miúdos estão com elas até aos 18 anos, poderiam ficar se aceitassem as regras. Não aceitando, elas têm a sua própria aldeia, constroem as suas casas, fazem artesanato, vendem, e hoje são 100 mulheres reconhecidas no mundo inteiro. Quem quiser saber esta história pode ir à internet verificar. Por isso, eu acho que sim,
as vítimas são essencialmente as pessoas indefesas, não é? Crianças, pessoas doentes, jovens. De resto, nós, o mundo ocidental, temos muita coisa a aprender com estas pessoas que muitas vezes são consideradas do terceiro mundo. Mas será que são mesmo do terceiro mundo ou seremos nós? Nós, habituados neste mundo a estender a mão por qualquer coisa, é preciso partir à luta, é preciso nós, mulheres, fazermos o nosso próprio caminho. E esta é uma lição de vida. Em termos de filhos, eu tinha uma mentalidade que ter vários filhos porque era bom. Eu sempre pensei em ter muitos filhos porque o meu pai tem muitos filhos com várias mulheres e, no entanto, em chegando ao Portugal, essa mentalidade se perdeu porque comecei a viver a vida portuguesa e a mentalidade de ter muitos filhos já ficou para trás. No entanto, assim tenho 2 filhos e acho que está muito bem. Eduque-se. Eduque a sua criança interior, eduque a criancinha que está ao seu lado, né? Que é de pequenininho que a gente educa um novo cidadão. Ou cidadã, ou cidadões com X agora, os gêneros todos, enfim. Então, amigos, amigas e amigos, nós somos todos somos humanos, né? Embora o pessoal tenha ido para Marte, não sei se os marcianos estão achando muita graça, mas enquanto a gente está aqui, na face da Terra, a gente tem que se juntar. Deixar de lado essas divisões, entender que as divisões, elas não são feitas para nos separar. Elas são feitas para aumentar o plural, o multicultural, o multistar que a gente pode ter no universo. É isso. Beijinho. Feliz dia. Sobre o meu pai e a minha mãe, deles davam-se muito bem. Mas era preciso que ele não bebesse álcool. Quando bebia, estava tudo logo desmanchado. Se nós pensarmos bem que a mulher teve o direito a ser eleita, se pensarmos que desde 1974, portanto desde o 25 de Abril até hoje, quase passados 47 anos, tivemos uma única mulher como primeira-ministra. Foi a Maria de Lourdes Pintacilgo, entre 79 e 80. Mulheres presidentes da República, 0. E se nós formos olhar para a União Europeia, por exemplo, vemos que há mulheres no poder na Alemanha, na Bélgica, na Croácia, na Dinamarca, na Estónia, na Finlândia, na Eslováquia, fora da União Europeia, na Noruega, na Islândia, na Geórgia, na Jamaica, Trinidade e Tobago, no Brasil, Chile, Argentina, Libéria, portanto, etc, etc. Há ainda um longo caminho a percorrer. Ser mulher e ter um cargo político é desafiante, muito desafiante, porque por todas as responsabilidades que temos com as nossas funções. Mas antigamente as tabernas eram assim, estavam abertas e chamavam-se uns aos outros. E depois ele, bêbado, queria Zurzila. E batia-lhe, pronto, lá andava eu à frente. Nos anos 60 havia muitos homens que batiam nas mulheres. Precisamente por causa disso, porque as tabernas viviam com aqueles homens que bebiam bebida. E os homens, pronto, levavam dias inteiros nas tabernas, bebendo e cantando e rindo. E depois, quando chegavam a casa, era aquela conta. Estamos a avançar em termos de conquistas muito lentamente, em quase meio século. É preciso fazer alguma coisa. Se tivermos em conta que em novembro de 2020 havia 30 mulheres assassinadas às mãos dos maridos, e 29 tentativas de femicídios, isto é muito grave. As mulheres portuguesas dão muita importância a casamentos. A gente já não. Lá em Cabo Verde já temos uma ideia diferente. Juntar, tanto porque assim os homens têm várias mulheres. Que não, o casamento é uma coisa banal, que não tem importância. A importância mesmo é família em si, não é? O casamento não, como aqui, tem que primeiro as mulheres portuguesas estudam, depois arranjam trabalho,
e depois pensou em ter uma família. A gente já somos diferentes nesse ponto. A gente até começamos logo por ter uma família, depois vem já juntando com o estudo, mesmo isso em comum, a juntar a parte de estudar, mesmo com a família, mesmo porque eu também vim de Cabo Verde grávida, e estudei grávida, e juntei a família com o estudo também, e nem por isso deixei de fazer, de progredir, porque tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho um trabalho, e no entanto foi tudo numa bola só, não foi parte a parte. As mulheres portuguesas saem de casa com 35 anos e a gente somos mais independentes não dependemos tanto dos pais. A gente começamos a andar mesmo com nossas próprias pernas de pequenino. Eu vim para cá com 17 anos, assumindo total responsabilidade da minha pessoa. E, no entanto, tenho 33 anos, tenho a minha família, tenho a minha vida estável, e foi tudo nessa bola toda, desde os 17 anos até aqui, com o propósito de melhorar a vida. E, no entanto, também não posso dizer que sou uma mulher que não viveu a vida, porque as portuguesas normalmente dizem, vamos aproveitar a vida e gozar a juventude e depois pensar no futuro. Eu já vim a pensar no futuro já desde os 17 anos. Exatamente. E então é a diferença de mulher cabo-verdiana com mulher portuguesa. É o pensar no amanhã de outra maneira, diferente. Chegar aqui em Portugal, 17 anos, com uma criança na barriga e não conhecendo ninguém, também foi ali uma parte assustadora, mas graças a Deus também calhei aqui a Alvito e foi um povo que me acolheu, uma população muito acolhedora, que também posso dizer que se eu não tivesse essa base para me acolher, eu também não seguia, de certeza absoluta que hoje não era a mulher que sou hoje. Exatamente. No centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge Antônio Capela.